Queridos amigos, que alegria mais uma vez ter a sua companhia pela nossa querida TV A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Você que está vendo pela primeira vez pode se perguntar, Sérgio, mas eu já assisti esse programa com vocês. Não, foi um projeto que eu e o nosso querido André Luiz gravamos há mais de 10 anos atrás. Só que houve algumas modificações. Primeiro, na tecnologia, que houve um avanço. Segundo, nós tivemos acesso a um livro chamado Meu Pai, que é um livro raro, foi feito apenas 1000 exemplares, e eu tenho a oportunidade de ter um. E esse livro conta a história de Dr. Carlos Chagas, do qual André Luiz é o pseudônimo. Então nós enriquecemos essa obra, para que você pudesse ter uma ideia daquilo que está no prefácio que pouca gente consegue entender de Emmanuel. Emmanuel diz que houve a necessidade de que André Luiz esquecesse o seu passado. Houve algumas alterações nesse livro para que as pessoas pudessem não saber que foi Carlos Chagas, porque a família estava encarnada na época, e isso poderia trazer sequelas para a família, para o Chico e também para a Federação Espírita que publicou essa obra. Então, por isso, ficou muitos anos no anonimato, até que o Chico, depois de muitos anos, começou a confidenciar para muitos amigos de que André Luiz é Carlos Chagas. E antes de eu cumprimentar o André se lembra disso, nós tivemos no encontro dos amigos Chico Xavier em Belo Horizonte, foi um dos primeiros, e nós tivemos a oportunidade de ver um quadro de uma pessoa do Rio de Janeiro, era um quadro de Carlos Chagas, e atrás tinha uma dedicatória, porque a senhora mostrou o quadro para o Chico, e o Chico então pôs uma dedicatória atrás, afirmando, pela letra do Chico, que realmente aquele personagem tratava-se de André Luiz. Então, é realmente verídico, não é algo de suposição, porque o próprio Chico revelou isso para todas as pessoas. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia juntos, podendo gravar, estudar, meditar em torno das obras de André Luiz, agora na regravação do Nosso Lar. Agradeço a audiência que a TV A Caminho da Luz está tendo. Começou num pedido pequeno em 2009, feito pela espiritualidade, e hoje, com grandes programas, com grandes projetos, sempre com muito amor e com muito carinho. A você que nos acompanha, a você que nos segue, a você que nos divulga, a nossa gratidão. Mas não podemos fazer o programa sem a participação dos generosos amigos espirituais que cooperam conosco no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, tendo paciência, tolerância, estimulando-nos a continuarmos firmes, sempre com os pés no chão, com simplicidade e objetividade. Sejam bem-vindos ao programa de hoje. Nós vamos ver agora um pouquinho as câmaras de retificação, onde André Luiz acompanha Tobias para ver realmente como funciona essa câmara e como que eles trabalham nesse lugar. O capítulo é o 27º, o trabalho, enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Então, lembrando, apenas para as pessoas que estão nos vendo pela primeira vez, que o último parágrafo do capítulo passado, o que são as câmeras de retificação? Estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Por isso que eles desceram. Por isso que eles estavam numa parte que não tinha luz, por exemplo. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima,
nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então, eram pessoas com o perispírito totalmente deformado, pessoas em decomposição, pessoas que perispiritualmente falando estavam todas desorganizadas, não era propriamente um hospital, era um amontoado, várias câmaras vastas, um amontoado de espíritos que quando passaram pela Terra, infelizmente, não souberam aproveitar a sua jornada evolutiva. E aqui nós vamos ver também que André Luiz, ele toma um susto. E olha que estamos falando de uma pessoa que estava habituado a ver pessoas de toda forma. Ali ele toma um susto vendo aquele quadro novo. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas, pronunciadas a esmo, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Então nós vemos aqui que o quadro é doloroso. E aqui André Luiz vai contar em capítulos seguintes como é que chegam os espíritos, por que eles estão ali. Não veremos isto hoje. Aqui nós vamos ver um preâmbulo do trabalho, mas os capítulos vindouros serão destinados a explicar por que eles gritam, andam a esmo, olham para o lugar, começam a falar, a xingar, a brigar, parece que estão inconscientes. Vamos ver o que eles fizeram aqui na Terra para chegarem no mundo espiritual nesta situação. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões, que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse, admirado. Que aconteceu? O ministro Fracos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos. E aqui tem uma nota do autor espiritual dizendo que é a organização de espíritos benfeitores em nosso lar, para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Então André Luiz ficou assustado pelo quadro que viu e lhe chamou a atenção também o porquê que ali tinha poucos auxiliares, servidores. E aí esta senhora que veio acudir a um paciente, a um doente, explicou que o ministro Flacos, agora já estamos vendo um outro ministro de nosso lar, lembremos que são 72 ministros, divididos em 6 ministérios, e ele pediu para que os auxiliares daquela região, que eles estavam de trabalho, fossem até o umbral para acompanhar esses samaritanos, trazendo para a cidade de nosso lar os espíritos que tinham as mínimas condições para estarem nas câmaras de retificação. E em capítulos futuros nós vamos ver André Luiz conversando com alguns desses espíritos que vêm de regiões mais difíceis, de sofrimentos maiores. Há que multiplicar energias. Tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair, quero ar, muito ar. Ele já sabia que estava desencarnado, esse personagem, quando pediu o auxílio de Tobias, e dizia que a sensação que ele estava naquele momento era pior do que quando estava encarnado. Que quando ele estava encarnado ele sentia mais liberdade, mais bem-estar, e agora nós vamos ver o diálogo que estabelece entre Tobias e este irmão, e depois as colocações de Tobias a André Luiz. O porquê que ele estava sentindo aquilo e o porquê que ele não podia sair daquela
cama daquela região. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação, visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo. O pobre não tem resistido, como seria de desejar. Então aqui nós percebemos, André, é importante nós na literatura acompanharmos a leitura e andarmos no pensamento daquilo que está sendo colocado, né? Vamos então dizer que seria um andar abaixo de nosso lar, mas ligado a nosso lar. Mas veja que essa câmara retificadora é um lugar que ainda os pensamentos da crosta, os pensamentos do umbral grosso e do umbral médio ainda têm interferência. Então, o que aconteceu com o Ribeiro? Pergunta Tobias àquela senhorinha. Ela diz, olha, ele está sob a influência de perturbação dos pensamentos daqueles que se encontram na crosta, dos seus familiares. Então nós vemos, André, por exemplo, as questões das pessoas que desencarnam, deixam riquezas, aquelas brigas familiares, aquelas brigas intermináveis. E ele ouve e escuta todo esse sentimento de revolta por alguns, exatamente por quê? Porque ele não fez o que deveria ter feito em vida. Ele descuidou de organizar essa parte. Então agora, esse clamor no pensamento negativo dos seus familiares está o envolvendo. Por isso ele diz, ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo. Ele não teve esse conhecimento espiritual, essa força espiritual. Ele desencarnou como o homem no mundo. Não se preparou para ser o homem do mundo. E foi isso que trouxe a ele toda essa consequência. E aqui esse comentário que você nos faz dá alusão ao quê? Se o Ministério da Regeneração tem fortes ligações, tendo que até descer para regiões um pouco mais densas, adjuntas a nosso lar, o Ministério da União Divina já dá para subir, tendo acesso a dimensões mais evoluídas, que no caso é a quinta dimensão. Então existe em nosso lar região que sobe e região que desce, para nós vermos como é que é uma cidade diferenciada. Nosso lar não é a única cidade, não é a maior, não é a melhor, não é a capital espiritual, mas a cidade de nosso lar também não é uma cidade vulgar, não é mais uma cidade. Ela tem um compromisso específico, numa época em que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, a cidade mais importante que nós tínhamos até então. Então nós vemos que espiritualmente, nosso lar tem um papel fundamental que regula toda uma naquela região e nas adjacências de fundamental importância e impacto. E nós vamos ver que esse lugar também que eles estão, André, é um lugar que o espírito também, se ele não vigiar, ele consegue retornar à busca daqueles pensamentos que são emitidos na crosta. E nós vamos ver que exatamente aconteceu isso. Ele deu uma escapulida daquele lugar e conseguiu fugir, porque é um lugar que não é tão seguro quanto o nosso lar. É um lugar que é muito vulnerável pelas condições que aqueles espíritos estão. Eles não poderiam entrar em nosso lar, porque não tem corpo perispirítico para tal. Então eles ficavam ali sobre a mercê
dos pensamentos da crosta. Olha que coisa interessante que nós vamos ler agora. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou, sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei, então, aplicar alguns passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade, em benefício dele mesmo. Então nós percebemos que ele saiu do leito, gritava, corria, a esmo, tudo oriundo dos pensamentos que partiam da sua antiga casa. Por que você morreu? Deixou os filhos? Olha, estamos com saudade. Lógico que nenhum de nós ficará feliz quando perde uma mãe, perde um pai, perde uma pessoa que ama, mas aqui nós vemos a importância de mantermos um equilíbrio para não perturbarmos aqueles que partem, porque às vezes o pensamento que nós emitimos aqui interfere diretamente na realidade deles do outro lado. Por isso que no Espiritismo nós aprendemos a não evocar a presença de um familiar, ou a não pedir para que um familiar interceda pelos nossos problemas, porque às vezes o nosso familiar está numa condição terrível do outro lado, não está conseguindo nem se ajudar, quanto mais nos ajudar. André, eu gostaria só de fazer um comentário dessa última frase, que eu acho que é uma coisa interessante. Eles tiveram, Lourenço e Hermes, de aplicar passes de prostração. O que é esse passe de prostração? É como aquelas injeções que neutraliza as energias das pessoas. Depois ele explica. Subtrair as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Ou seja, tiveram que fazer um trabalho eliminando as suas energias para que ele pudesse, então, ficar ali sem reação. Então, isso é um detalhe muito interessante. É uma técnica também que foi usada. Continua. Fez muito bem, acentuou Tobias, pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações, para que nos deixe o ribeiro em paz. Então, olha, a espiritualidade tem várias técnicas para poder conter determinadas ações impensadas da parte de nossa, os encarnados. E uma dessas situações, vamos aumentar o trabalho dela, vamos aumentar a preocupação com os filhos, com isso, com aquilo, para pensar um pouco menos no ribeiro, deixando-o em paz. Então nós vemos aqui tratar-se de pessoas que estão sob o guante de auxílio, que é muito importante. Fixei o doente, procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando-me a admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Uma dessas ilusões é a ideia fortíssima pregoada pelas religiões protestantes, por exemplo,
induzindo durante anos e décadas a pessoa que quando morrer vai dormir, esperando o dia do juízo final. Não estamos dizendo que é o caso do Ribeiro. E muitas pessoas vão aceitando aquilo. Inconscientemente passa a viver em função daquele pensamento como uma verdade passada pela sua religião. E vemos no livro Os Mensageiros, por exemplo, o prejuízo que este tipo de pensamento dá para o espírito. Tem espíritos que dormem anos, décadas, até que desperte para essa nova realidade. Então nós levamos para o outro lado os nossos acertos, os nossos erros, as nossas qualidades, os nossos defeitos, e levamos também as nossas ilusões. Ele estava herdando as ilusões dele. Não eram ilusões da esposa, ilusões dos filhos, ilusões dos pais. Ele era herdeiro dele mesmo, tanto quanto nós somos herdeiros de nós mesmos. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias, relativas à curiosidade, e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Aqui então nós vamos ver, André, que com certeza esses personagens aqui vão fazer parte do segundo livro de André Luiz, que é exatamente o livro Os Mensageiros. São pessoas que reencarnaram para uma tarefa, pode até ter vencido algumas coisas no campo do lar, mas não se desvencilhou muitas vezes do orgulho, do egoísmo, de alguns vícios e acabaram caindo. Então, ele foi socorrido do umbral grosso, mas não deixou de estar numa zona ainda de sofrimento. Ele não está propriamente em nosso lar. Ele está, poderíamos dizer, num andar abaixo de nosso lar, com vibrações ainda não tão boas, com vibrações ainda emanadas pela crosta, pelo umbral grosso, pelo umbral médio. Então nós percebemos que são espíritos que já estão sendo atendidos porque falharam no seu processo reencarnatório. Então nós vemos isso, a grande preocupação que cada um de nós devemos ter para com o nosso processo evolutivo. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vim a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e muita vez sob o império de baixos pensamentos. Isso André Luiz vai estudar, já está aqui no canal da TV, estudado por mim, pelo nosso querido Sérgio, no livro No Mundo Maior, quando Calderaro diz a André Luiz que o pensamento tem forma, o pensamento tem cheiro, o pensamento tem cor, o pensamento tem vida. Então ali eles estavam diante de um ambiente que era muito fedido. Uma palavra para compreendermos melhor, não tinha aquele odor agradável. Por quê? Porque o pensamento das pessoas eram muito baixos. A nossa sorte é que nós não respiramos o cheiro que o nosso pensamento dá. O cheiro da inveja, o cheiro da cobiça, o cheiro da necessidade sexual, o cheiro da comida desmedida. Mas André Luiz aqui nos narra que tudo isto leva-se para o outro lado e exala, e as pessoas passam a mostrar quem realmente são. Olha, André, que interessante também quando a gente passa a ouvir o conselho de alguém, não é?
André Luiz, em determinado momento, teve curiosidade, isso faz parte de um espírito empreendedor no campo da ciência, como era o Dr. Carlos Chagas. Ele queria ir a fundo naquele caso. Só que ele lembra da mãe de Lísias, quando pede a ele, olha, não se preocupe tanto em investigar os problemas de cada um. Coloque-se na condição de servir. E ele lembrou daquela frase naquele momento, e ele então permitiu que Tobias pudesse dar continuidade na segmentação das orientações que ali estava aquele irmão. Reservam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Então era uma ala masculina, havia a ala feminina, e ali eles trabalhavam de acordo com a última oportunidade reencarnatória do espírito. Então esses espíritos que estamos vendo, todos eles tinham um ponto em comum, eram espíritos masculinos. Tobias, estou morrendo, há fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Nós estamos diante de espíritos que não prepararam para a desencarnação. Aqui André Luiz já vê um outro motivo para agradecer muito a Deus. Ele, quando foi recebido em nosso lar, teve um quarto confortável, foi para um hospital. Aqui nós não podemos tratar as câmaras de retificação como um hospital propriamente dito e do modo convencional da palavra. Aqui é mais um depósito de espíritos totalmente alucinados, fora da realidade, do que propriamente um hospital. É mais uma enfermaria rústica do que propriamente um hospital. Voltamos a repetir que o Dr. Carlos Chagas teve, sim, como todos nós temos, os nossos vícios, os nossos erros, os nossos equívocos, mas também era um homem voltado para a ciência, um homem voltado para o bem. Era um homem que trabalhava muito. Então nós percebemos também que tem as qualidades dele que nós não podemos. Esses aqui não. Foram pessoas que trabalharam quase nada, não se esforçaram, não tiveram mérito em nada. Então nós estamos vendo aqui comparações diferenciadas de um para o outro. Continua a leitura. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas. Não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Então André Luiz, ele ouve de Dona Laura que não era prudente perguntar tudo em todos os momentos, que ele precisava saber o momento correto. E ele, muitas vezes, conteu realmente o seu ímpeto para o questionamento, mas ele chegou ali e ele queria saber, olha, por que tanto sofrimento? Qual a origem de tantos espíritos vivendo uma realidade um tanto diferente? Eles não poderiam passar por um processo, seja magnético, um processo de esclarecimento, não poderia passar por algo que viesse a amenizar o sofrimento, as dificuldades? E agora nós vamos ver a resposta de Tobias, a resposta desta companheira que está junto com este grupo, explicando este movimento de tristeza. Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes. Descuidadosos de si mesmos, nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele
o próprio coração. Então olha, querido Sérgio e querido telespectador, o que Tobias diz a ele, que não é motivo ali de tristeza eles estarem ali, é um motivo de alegria, porque eles poderiam estar em faixas vibratórias, em faixas espirituais, em que o sofrimento é ainda maior. Eles estão sim numa situação complicada, numa situação perturbadora, mas eles estão diante de uma grande oportunidade, não estão desamparados, não estão alheios ao medicamento, porém, cada pessoa recebe o medicamento de que foi credor quando passou pela Terra. Isso que você falou, André, de suma importância, a gente precisaria estar falando bastante sobre isso, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, um encarnado passando por momentos difíceis, seja por uma deficiência mental, seja por uma doença no seu corpo físico, nós temos muito aquela ideia da palavra coitadinho. E o que Tobias vem dizer para André é que eles não são coitadinhos, pelo contrário, né? Mas, por outro lado, nós vemos, e Tobias realça o lado bom. Olha, André, esses que estão aqui, eles ainda já receberam auxílio. Eles poderiam muito bem estar num umbral grosso, ali muito perto da crosta, em sofrimentos ainda maiores, passando por armadilhas daqueles espíritos tenebrosos que agem sobre um umbral grosso, e poderia estar em sofrimento mais intenso. Aqui eles estão bem, eles estão sendo atendidos, eles têm uma cama, eles têm remédio, eles têm orientação. Agora, eles que vão ter que sair dessa condição que eles mesmos criaram. Então, é interessante isso, viu, André? É muito bacana essa visão, porque nós precisamos definitivamente na nossa vida acabar com essa ideia do coitadinho. Essa palavra, diga de passagem, para um espírita e para um espiritualista, não deveria existir. Coitadinho não tem ninguém. Cada um colhe o que planta. Vamos dar continuidade? E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou: são contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei, interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme: acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Então aqui, André, nós vemos que é uma coisa muito interessante, não é? Os contrabandistas na vida eterna. Eu falei há pouco e volto a repetir, e agora com uma sensação muito maior, de que realmente esses personagens são aqueles que mais tarde vão ser atendidos em nosso lar, em que reencarnaram com grandes compromissos no campo do bem, vieram na condição de pessoas de grande posse, mas usaram essas posses, ou seja, essa parte financeira, para apenas ilustrar a sua vida pessoal. Nunca fizeram um ato caritativo, nunca ajudaram ninguém,
nunca se preocuparam em desenvolver de uma maneira sóbria a questão espiritual, sempre comprometido com as coisas do mundo. É aquela história do homem no mundo, que é uma mensagem linda do Evangelho, e nós a transformamos como se fôssemos o homem do mundo. O homem do mundo é aquele que aproveita todas as oportunidades apenas para satisfazer o seu eu. O homem no mundo é aqueles como esses, que tem o dinheiro, que tem o poder, que tem as condições, mas consegue enxergar nos outros algo que lhe satisfaça no campo do bem. Então veja que ele dá a essas pessoas o nome de contrabandistas, né? Fazem contrabandos, no bom sentido falando, né? Em vez de fazer coisas boas, usam apenas para fazer as suas coisas de riqueza. E ele dá o exemplo de que muitos deles iam para Londres para trocar moedas, para se enriquecerem cada vez mais e não se preocuparem em nenhum momento para as questões espirituais. Realíssimo, Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos alguns dos infelizes semimortos. Então agora eles estão entrando numa outra câmara contígua e vão dar continuidade nas explicações dos espíritos que ali estão, e ele até utiliza o nome semi-mortos. Até aqui está vendo a coisa boa, né, André? Faz interessante, André. Você não teve a oportunidade de me acompanhar, porque você não havia nem nascido ainda, mas eu me lembro das excursões que nós fazíamos em Itatiba para Pirapitingui. Nós íamos uma vez por mês acompanhar o nosso querido Antônio de Pádua Souza e os companheiros do Lar Espírita Cristão. E é interessante, André, que era um leprosário, então nós começamos a visitar. Primeiro íamos para o centro, tinha dentro do leprosário, fazíamos uma prece, e depois a gente saía para visitar as casas. Das casas a gente ia para os pavilhões. Do pavilhão nós íamos para o hospital. Do hospital, André, no final da visita, nós já íamos para aqueles casos que as pessoas estavam assim com 50%, 60%, 70% do seu corpo totalmente corcomido. E muitas pessoas, André, eu me lembro da caravana que chegava até uma certa altura, não conseguia avançar. Então André Luiz começou da coisa boa, não é? Os que estão melhorzinho. Agora ele está avançando em lugares piores, para que ele possa ver como é um lugar de muito sofrimento. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos, solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens, de semblante patibular, permaneciam inertes, em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Interessante, né, André? 32 pessoas deitadas em camas muito baixas, aonde ele percebia apenas uma respiração, mais nada. Então agora nós vamos ver o que vai acontecer. Aqui sim, André, entra aquele caso que você mencionou, de muitas pessoas que vêm daquela crença, que é a crença de uma parte do evangelismo, não é? Os nossos irmãos evangélicos, que acredita que depois da morte vão ficar dormindo esperando a separação do joio e do trigo, não é? Emocionalmente, muitos se conduzem dessa maneira. Outros aqui também estão sobre processos de hipnose, sobre a necessidade de fazer com que eles tenham esse repouso. Nós vamos ver uma série de condições que estão interligando esses irmãos. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu: estes sofredores
padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamo-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono, e como não tinha qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Então aqui nós já vemos aquele grupo de pessoas regidas pelo negativismo. Hoje nós vemos a importância de sermos pessoas positivas, porque tem pessoas que dizem assim, mas é a realidade. Nós precisamos ver uma realidade à luz do cristianismo. Há muito tempo já não tenho acompanhado notícias que possam ferir a alegria, porque hoje a vida aqui na Terra, ela passa de modo tão rápido que se não aproveitarmos o momento, nos prendemos a esses negativismos dos problemas do cotidiano. Então ele fala das pessoas que não nutriam fé, não pensavam no bem coletivo, das pessoas que faziam dos outros os seus vassalos da vontade, do desejo, do querer, e os recursos que cabiam para o outro lado era este sono. Eram espíritos que, quando passaram pela Terra, não fizeram nada de bom para ninguém. Não aproveitaram seus recursos do tempo, do dinheiro, da força, da inteligência, dos recursos que tiveram para ajudar o seu semelhante. Viviam enclausurados no seu eu personificado a família, no seu eu personificado as suas necessidades. O seu pensamento era sempre envolto dele. Eu em primeiro lugar, as minhas necessidades, e depois, quando dá, se o tempo der, eu pensava nos outros. Então nós vemos que é um grupo de pessoas que às vezes ficam anos nesta condição. Interessante, né, que ele chama de crentes negativos, né? Pessoas que administravam essa crença, mas ao mesmo tempo eram vassalos, que usava momentaneamente as religiões, a crença popular, para riquezas, e de repente se encontram nessa condição criada pela sua própria mente. Dando continuidade, não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Finda a operação, nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias, muito calmo. Então aqui, André, nós vemos que foi apenas começar o passe. O que é o passe? É uma energia positiva, não é? Nós falamos que o passe é comparado à transfusão de sangue. Ou seja, você coloca um sangue bom naquela pessoa. Como essas pessoas são emanadas de pensamentos muito negativos, nós chamamos pensamentos deletérios, não é porque eles estão dormindo que o pensamento deles não estão ocorrendo, então eles estão vivendo em forma pensamento. Quando a energia positiva toca eles, eles começam a ter uma espécie de vômito. Por quê? Porque eles estão expelindo aquele sangue negativo, ou seja, aquela energia negativa, para absorver um sangue novo, ou seja, uma energia
positiva. E ele começa a perceber que a imagem das pessoas era terríveis, emanações cadavéricas. Ele se assustou com a forma com que aquelas pessoas estavam diante do seu corpo perispiritual. Narcisa fazia o possível por atender prontamente à tarefa de limpeza, mas, debalde, grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Olha, André Luiz estava ali para observar. Ele teve o impulso de pegar a vassoura, pano de chão, ele teve. Não foi imposto, ele estava ali para observar. Em primeiro lugar, não foi pedido a ele para que ele fizesse o trabalho que Narcisa estava fazendo. Mas ele viu espontaneamente, e quando trabalhamos espontaneamente, vale mais do que qualquer pessoa que pede e fala, faça isto. A pessoa se viu na condição de poder trabalhar e ele descreve que sentiu uma paz, uma alegria que ele não tinha palavras para narrar. E aquilo ele não sentiu humilhado porque ontem era médico e hoje estava limpando o vômito, limpando a sujeira deletéria, não. Ele sentiu uma alegria muito grande porque ele passou a ver que ontem ele foi médico e hoje ele está numa outra condição. Então, é isso que Jesus nos diz. Aquele que quer ser o maior no mundo espiritual tem que ser o menor aqui na terra. Então, aquele que quer ser grande lá tem que se fazer humilde aqui. Interessante, André. E nós vemos esses relatos sempre numa casa espírita de pessoas que chegam na condição de pessoas importantes no campo social e, de repente, é dado a ele uma oportunidade para fazer uma comida. De repente, ele se vê lavando um panelão, lavando o chão. E a pessoa, no final, relata exatamente isso que André Luiz relatou. A minha alegria foi tal que eu me comovi. Ele se sentia uma alegria, porque ele via 32 pessoas, o passe tinha que ser dado em todos estavam exalando aquela coisa escura em tipo vômito, Narcisa estava sozinha, porque era Tobias que aplicava o passe, então ele não se fez de rogado. Pegou na vassoura, pegou num balde, pegou num pano e ajudou a Narcisa. Lógico que Narcisa e Tobias olharam assustados, mas ao mesmo tempo, esse é o grande valor do trabalho. Estamos encerrando o capítulo com alegria, com esperança. Este livro nos traz um encorajamento a seguirmos sempre adiante. Deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe para que outras pessoas possam nos conhecer. Se ainda não se inscreveu no canal, é de fundamental importância que se inscreva, que habilite as notificações para o canal no YouTube. Isto conta muito e você pode nos ajudar diretamente. Então, contamos com a sua ajuda. E pode entrar em contato conosco também pelo WhatsApp 19 997 782794. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz com o livro Nosso Lar. Aquele pedido carinhoso que você já sabe, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, é muito importante para a nossa página. Pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.